Agora a coisa começa a fazer um pouco mais sentido. Que danado é máquina do mundo que o Drummond está falando? Quando ele fala da máquina do mundo, ele está falando dessa esfera, desse modelo cosmogônico, cosmológico, né, que explica toda a realidade humana. Que é o modelo que Camões utilizou, que é o modelo que Dante utilizou, que é o modelo que a Idade Média inteira utilizou. Homero já dava descrições desse modelo na Ilíada. Eu até postei, eu acho que você me segue, não sei se vocês me seguem no Instagram, mas eu postei esses dias sobre o escudo de Aquiles. Ali ele já estava desenhando, Homero já estava mais ou menos falando do que ia ser esse modelo. E aí vem o Drummond, no século XX, falar desse modelo. Quantos séculos depois o Drummond já não está falando desse modelo, né? Quem é que acredita hoje, vamos dizer assim, geral, a gente está falando do povo geral, não os selecionados, né? Não os caras que estudam pra cara, não. A gente está falando povão. Quem é que acredita hoje? Você olha para o céu e fala, nossa, ali está Deus e ali estão os anjos. E eu, olha a conjunção Júpiter e Lua, nossa. Eu vi a galera assim, achando belíssimo, né? Eclipse, achando belíssimo, conjunção Júpiter e Saturno. Cara, um medieval ia ficar de terror e falar, putz, vai vir porcaria, cara. Vai vir merda, isso aqui a gente tá lascado. O pessoal falando, nossa, lua de sangue, gente, vamos contemplar a lua de sangue. Eu acho que o medieval vai ficar em casa. Cara, não sai, vai vir porcaria. Deus não gosta da gente, esse ano vai ser uma merda. E, geralmente, assim, os últimos anos estão cheios disso, né? 2020 teve conjunção Júpiter-Saturno, deu pra ver os dois bem pertinho, assim, eu vim da janela do meu quarto, ainda me lembro, os dois, um juntinho, perto do outro. Teve lua de sangue, teve uma penca de coisa. E aí você vai ver o Drummond falando disso hoje. Quem é que acredita? Quem é que olha para o mundo e vê o mundo como uma coisa que faça sentido? Simples. Não precisa ser alguma coisa que faça sentido. Fora de si, né? O mundo virou uma coisa... É fora de si, exatamente. Fora de si, exatamente. Né? Não é uma coisa... Para mim, né? Para mim faz sentido. Não, o mundo inteiro faz sentido. Para o medieval, é o mundo inteiro que faz sentido, né? Para o grego, é o mundo inteiro que faz sentido. Para nós, existe essa coisa do individualismo. Ou seja, pode ver. E como eu palmilhasse vagamente. Ou seja, para mim, começa com o eu. Começa nessa primeira pessoa. Nesse século XX, já se perdeu muito dessa visão simbólica da natureza. Quando a gente está falando disso aqui, desse modelo da máquina do mundo, gente, o modelo da máquina do mundo, e o modelo cosmológico, ele não explica somente a geografia, ou a cosmologia do mundo, ou a ciência, não é nada disso. É também isso, mas para eles é assim, explica por que as plantas crescem, explica porque você tem um temperamento sanguíneo, explica porque você tem um temperamento melancólico, explica porque você tem um cabelo grande, explica porque eu tenho um cabelo pequeno, explica esse tipo de coisa. Entendeu? Simbolicamente vai explicar tudo. Pesada, né? Simbolicamente. É assim, por que a planta cresce, por que tal planta cresce na estação, por que não cresce na outra. Para eles explica tudo. Você começa a ter um pouco de contato com gente que estuda mais essa vida medieval, você começa a ver que a coisa vai fazendo sentido. E que é algo que se perde. É algo que se perde. Quanto mais o mundo avança, mais a coisa se perde. E aqui o Drummond já está falando do seguinte. Qual é a possibilidade de um homem, no século XX, por conta própria, passeando numa estrada de Minas, ter essa percepção? Qual é a possibilidade? Dele ter a percepção do universo. Coisa que, assim, o camponês, ele precisava ter essa concepção. Não é que o camponês estudou e por um acaso... Não, o camponês precisava ter essa concepção. Por exemplo, né, hoje, até hoje, a coisa funciona assim e o pessoal não sabe. Como é que é definida a data da Páscoa?
Primeiro domingo depois que o Sol entra em Áries. Até hoje é assim. Eu sei do Natal. Ah. Do Natal eu sei por quê. Não, do Natal é mais fácil, porque já tem a data definida, né? Já tem o dia definido, já tem a data definida. A Páscoa não, né? A Páscoa sempre muda. É o primeiro domingo depois que o Sol entra em Áries. Você vai ver, Áries é o primeiro signo, é a primavera, é o surgimento, né? O signo de força. Pronto. Então, é o surgimento, é o início do ciclo. É quando começam as coisas. Então faz sentido ser no primeiro domingo de Áries. O cara vai comemorar o Natal, ele precisa saber isso. Hoje não, você abre o calendário. Quando é que é a Páscoa mesmo? Ah, o cara precisava saber disso. Senão ele não comemorava a Páscoa. O cara precisava saber o que ele ia ter que plantar. Ele olhava para o céu, para ver as horas. Coisa mais simples, né? Que hoje a gente nem consegue fazer. Aqui em São Paulo que não dá mesmo. Curitiba não dá mesmo. E Curitiba não é por causa de poluição, porque o céu de Curitiba é completamente maluco. Aqui você nem desceu. Aqui não dava nem para ver céu. O Matheus Basso fez uma sessão, é uma sugestão de céu. É, lindo. E aí ele fica tirando sarro das fotos de paulistano. Porque é ridículo. Você vê um trechinho de céu assim. É ridículo. É um recorte. Então, A possibilidade de ter esse contato. de ter esse contato. Como é que pode? É muito pequeno. Como é que pode fazer isso daí? E o Fernando Pessoa já falava isso no Tabacaria, no poema Tabacaria, que rivaliza com A Máquina do Mundo como os maiores poemas do século XX de língua portuguesa. Na verdade, os grandes poemas do século XX vão falar sobre isso. A Tabacaria, Máquina do Mundo e The Wasteland, a Terra Devastada, do T.S. Eliot. Os três poemas vão falar falando mais ou menos a mesma coisa. Se perdeu essa visão, se perdeu essa coisa. Não que o Drummond, e aí vale a pena a explicação, não que o Drummond dissesse assim, nossa, nós temos que retornar. O Drummond não está preocupado com isso. O Drummond está preocupado em explicar o que está acontecendo. Em ficcionar, em poetizar aquilo que está acontecendo. E ele percebe. Então o sentido já foi perdido. Não existe mais essa capacidade de perceber a máquina do mundo, o funcionamento do universo. E aí veja só. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes, e de meu próprio ser desenganado. Gente, isso é uma cena maravilhosa. Veja, ele está andando numa estrada de Minas Gerais, pedregosa, né? E no fecho da tarde, no final da tarde, ou seja, a escuridão está tomando conta da coisa. A luz está indo embora, a escuridão está tomando conta da coisa. Um sino começa a tocar, hora do Ângelus. Né? Vai ser mais ou menos ali umas 6 horas. O sino começa a tocar. E o som do sino se mistura ao som dos sapatos dele, que era pausado e seco. E as aves pairam no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior. Ou seja, está tudo em trevas. Tudo está em trevas. Isso é uma coisa muito comum da literatura desde o romantismo. Muitas vezes o escritor quer falar sobre o interior dele, ele fala sobre fora. Tudo escurecendo do lado de fora. Ele está falando dele mesmo. É que nem num filme, você vai ver qual é a cena mais clichê de todas. O casal apaixonado. Não vem um narrador e diz, o casal está apaixonado. Ele não vai falar, né? O que acontece? Começa a chover. E eles vão para debaixo de uma tendinha e fica assim, nossa. Aí ela olha para ele, ela olha. Aí vão lá e dão um beijo. E aí começa a tocar música, e a câmera se afasta e acaba o filme. Ninguém precisou dizer para você que o casal está apaixonado. Pela cena você percebeu. Muitos escritores vão fazer isso. Eles querem descrever o estado interior e descrevem o que está acontecendo fora. Eles usam o lado de fora para descrever o que está dentro. Então ele começa a dizer que a escuridão, né, as formas pretas das aves, lentamente se fosse diluindo na escuridão maior, vinda dos montes, olha aí, e de meu próprio ser desenganado. Ou seja, eu mesmo já estava meio que abdicando de tudo. Eu mesmo já estava escuro. Já estou me diluindo nessa escuridão. Então, olha só, o mundo está ficando escuro. Ou seja, eu não consigo ver mais o que está acontecendo. E ele fala, é a escuridão do meu próprio ser desenganado.
eu não consigo ver mais o que é que está acontecendo. Eu cheguei num momento de crise, de ruptura, em que eu não enxergo mais. Todo mundo aqui ou teve ou vai ter um momento de crise, de ruptura. Assim, não, peraí, eu não estava vendo nada. Ou eu não estou vendo nada agora, né, e vou mudar, ou eu vou continuar abraçado nisso aqui. Porque tem gente que continua. Prefere continuar não vendo. Tem gente que prefere continuar não vendo. Eu me lembro uma vez eu levei uma amiga minha, que até certo ponto podia ter sua honestidade intelectual, e eu tinha alguma consideração por ela. Tem um amigo meu que era super afim dela, e a gente vivia falando para os dois se arrumarem e tal. E ele era mais conservador e ela era mais esquerdista, só que combinavam pra caramba. E a gente ficava, pô, vai, e nada. E aí eu levei ela para assistir o filme do Olavo, no Festival de Cinema de Recife. Cara, tinha umas 500 pessoas. Umas 500 pessoas no auditório. A galera gritava, o Baso estava lá, o Josias estava lá, ganhou prêmio, ganhou todos os prêmios daquela noite o filme. Foi o prêmio. Que deu uma bronca danada. E aí, no meio disso tudo, ela assiste o filme. E eu terminou o filme e perguntei, e aí? Ela fez, eu gostei de tudo. Não gostei muito da parte que ele falou de política, achei meio nada a ver. Mas de tudo eu achei irado. O cara fala coisas muito boas. Eu falei, porra, é o começo. Vegetariana e pronto, e tudo mais. Hoje é vegetariana e... tudo que você imaginar. Entendeu? É vegana pela causa do mundo e... Nossa, agora não se pode mais fazer isso porque... Não. Toda aquela militância, né? Aquela militância. Eu tive uma avó vegetariana, ela nunca militou. Nunca vi minha avó militando, né? Mas essa é da militância mesmo. Brigou comigo, nunca mais falou comigo. No dia da eleição, ela perguntou em quem você vai votar. E eu já tava de saco cheio, né? Sabe o meme do Coringa? Eu já cansei de dizer que não, né? Já cansei de fingir que não. Aí eu falei, cara, eu vou votar no Bolsonaro. E você? Não. Eu falei, vou votar no Bolsonaro. E você? E ela fez, nó. Ela só me olhou com desprezo e, nossa, e nunca mais falou comigo. Chamei ela para ir no meu casamento e nada, ela não foi, não quis saber. Mas veja, ela teve contato com alguma coisa do outro. Falei, será que eu não estou minimamente errado? Será que não tem alguma coisa além? Será que assim... E eu conversava com essas coisas com ela. Nunca houve um interesse. Então muitas vezes quando a gente está num momento de crise, de ruptura, e eu vi que ela estava naquele momento, como eu já tinha tido antes. Né? Com várias outras coisas. Vão existir vários desses ao longo da vida por motivos diferentes, né? Às vezes é um motivo político, às vezes é um motivo religioso, às vezes é um motivo familiar, tal. Isso vai acontecendo ao longo da vida. Eu já tive alguns. É o trabalho do cão, né? Tá. Você vai ver que ele vai dizer exatamente isso daqui. Só que nesse ponto, onde está tudo escuro, onde já não tem... Você já não consegue ver o que é que está ao seu redor, nesse ponto aparece uma luzinha no fim do túnel. É aqui. Quando está tudo uma desgraça, aparece um negocinho para você. É nesse ponto que eu tenho que me agarrar. E é isso que ele está falando, olha. Depois de tudo isso, né, onde ele já está tomado pela escuridão, a máquina do mundo se entreabriu, para de quem a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia, ou seja, se esquivava, não queria pensar nisso. Nesse momento da maior escuridão, a máquina do mundo fez assim, ó, se abriu. Toma aqui. O mundo funciona desse jeito. Perceba agora. No meio dessa escuridão. Abriu-se, majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nenhum clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar. Mentar é o simples ato de você pensar, né? Ou seja, o cara já está... As pupilas já estão gastas de tanto procurar pela verdade, né? E a mente já está exausta de tanto pensar, de tanto raciocinar, de tanto cogitar. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto dos minérios nos abismos. Mistérios. Minérios é mais para frente. Abriu-se em calma pura,
e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de ter os usado os já perdera. Ou seja, eu já usei demais os meus sentidos e eu já perdi. Não fiz nada com eles. Né? Eu vi, mas não vi. Eu ouvi, mas não percebi. Né? Provei, mas não senti de verdade. E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro, tristes périplos. Ou seja, em vão a gente repete sempre as mesmas coisas. Apesar de a gente estar buscando pela verdade, a gente vai sempre repetindo os mesmos erros, convidando-os a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. A montanha aqui sempre é já é um símbolo de alguma coisa. Quando você vê montanha num poema, num romance, você já desconfia. Montanha é o símbolo do sofrimento. Sempre. Montanha é o símbolo do sofrimento humano. Né? Você pega o mito de Sísifo. Sísifo acho que ele é um titã, né? Da mitologia, em que ele é condenado a carregar uma pedra até o topo da montanha. É a condenação dele. Você tem que colocar essa pedra no topo da montanha. Ele pega, bota a pedra nas costas, ou então vai empurrando. Você tem vários quadros dele. Ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Quando chega pertinho do monte, rola para debaixo. Aí lá vai Sísifo. E ele fica assim pela eternidade. Pela eternidade está tentando rolar lá para cima a pedra e não consegue. Essa foi considerada assim, pelos existencialistas, principalmente, como uma metáfora do sofrimento humano. Você está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo, mas eu quero chegar no topo. Eu quero cumprir. Eu estou buscando esse sentido. Apesar do sofrimento que eu sei que vai acontecer. A montanha também é um símbolo do sofrimento na literatura, se você pegar a própria Divina Comédia, de Dante. O purgatório é a montanha. E por que é a montanha? Porque você tem um sofrimento, 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 sofrimento. Lá no topo é o paraíso. Então no purgatório você tem uma montanha, né? O purgatório é uma montanha em Dante, e no topo você tem o paraíso. O paraíso terrestre é o topo do purgatório. Sofrimento humano, Sermão da Montanha, Monte das Oliveiras, Moisés sobe a montanha. Montanha, 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 montanha. Você sempre vai ver. Tem alguma coisa relacionada ao sofrimento, você vai ter a montanha. E aqui ele está falando, alguém que atestasse sobre a montanha. É Deus que está falando com ele. Está além, né, da montanha. Está além da montanha. Está no topo da montanha falando com ele. Então está falando assim, olha, é a hora de você ver a verdade.